Você conhece a lenda dos túneis esquecidos sob o solo sagrado de São Paulo? Dizem que muito antes dos arranha-céus de vidro e do barulho incessante da Praça da Sé, os jesuítas construíram um labirinto de passagens que conectava o pátio do colégio a pontos estratégicos da vila colonial, mas que um desses caminhos levava a um lugar que não deveria constar em nenhum mapa da igreja. A história começa no coração da metrópole, onde o asfalto racha sobre segredos de 300 anos, sussurrando que o verdadeiro alicerce da cidade não é feito apenas de pedra e cal, mas de algo muito mais sombrio e antigo, escondido na umidade eterna das catacumbas paulistanas. Arthur era um historiador que não acreditava em fantasmas, mas acreditava fervorosamente em documentos perdidos e mapas esquecidos. Ele passava as tardes respirando a poeira de arquivos públicos e bibliotecas tomadas pelo mofo, até que encontrou o diário de um noviço do século XVIII, que mencionava o caminho da redenção inversa. Segundo o relato, sob o pátio do colégio, existia uma descida secreta, que não levava às adegas ou às celas de oração, mas a um altar de sacrifícios construído sobre um vórtice de energia que os jesuítas tentavam, sem sucesso, selar com a força da cruz. Intrigado com a precisão dos detalhes geográficos, Arthur decidiu que precisava encontrar a entrada para esse submundo antes que as obras de revitalização do centro histórico a soterrassem para sempre. Naquela noite de garoa fina e gelada, típica da capital paulista, Arthur deslizou por uma fresta no tapume de uma reforma estrutural próxima à fundação do colégio. Com uma lanterna potente e o coração batendo na garganta, ele afastou uma placa de concreto que parecia apenas parte do entulho, revelando um degrau de pedra bruta que cheirava a terra molhada e ferro. O ar lá embaixo era pesado, denso como se tivesse sido guardado em uma garrafa por séculos, e o som do trânsito da superfície foi rapidamente substituído por um silêncio absoluto e opressor. Cada passo que ele dava para baixo fazia o eco de suas botas parecer uma sentença de que não haveria volta fácil para o mundo dos vivos. O labirinto se revelou em uma série de arcos de tijolos escuros, onde a água escorria pelas paredes formando desenhos que lembravam rostos em agonia. Arthur consultava o mapa que desenhara com base no diário, percebendo que as passagens não seguiam a lógica da arquitetura colonial, mas se retorciam em ângulos impossíveis, como se o próprio espaço estivesse sendo sugado para um ponto central. Ele sentiu um arrepio na espinha, ao notar que as paredes não exibiam símbolos cristãos, mas marcas entalhadas na pedra que pareciam garras, ou talvez orações escritas em uma língua que se perdeu, antes mesmo da chegada dos portugueses ao Planalto de Piratininga. "Tem alguém aí?" ele arriscou perguntar, sua voz tremendo enquanto a luz da lanterna revelava ossadas humanas empilhadas nos nichos das paredes, não dispostas com o respeito de um sepultamento, mas jogadas como lixo. Ele não obteve resposta, mas ouviu um clique metálico vindo de algum lugar à sua frente, um som de algo pesado sendo arrastado sobre o chão de pedra. O medo, que até então era apenas uma ideia teórica, tornou-se físico, fazendo suas mãos suarem e a lanterna oscilar. Ele pensou em dar meia volta, mas a curiosidade mórbida e a sensação de que algo o puxava pelo peito o forçaram a continuar pelo corredor mais largo, que descia cada vez mais profundamente. Finalmente Arthur chegou a uma câmara circular imensa, cujo teto se perdia na escuridão total. No centro, banhado por uma luz avermelhada que parecia emanar do próprio chão, estava o altar. Não era um altar de igreja com velas e santos, mas uma laje de basalto negro manchada por séculos de sangue seco, cercada por um fosso de águas estagnadas, que refletiam sombras que não pertenciam a ninguém. No topo do altar, repousava um punhal de obsidiana e uma Bíblia encadernada em pele humana, aberta em uma página que descrevia a necessidade de alimentar a terra para que a cidade pudesse crescer. Arthur percebeu com horror que a fundação de São Paulo não foi um ato de fé, mas um pacto de sangue. Um vulto se moveu nas sombras do altar, e Arthur focou sua lanterna, revelando uma figura vestida com as batinas rotas de um jesuíta, mas cujo rosto era apenas um buraco negro onde deveriam estar os olhos. O ser não caminhava, ele deslizava, emitindo um som que parecia o lamento de milhares de almas presas, sob o concreto da metrópole. Arthur tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se as raízes da cidade o estivessem segurando para a próxima oferenda. O jesuíta estendeu uma mão ossuda e apontou para o historiador, e um sussurro gutural preencheu a câmara. "A dívida de Piratininga nunca termina." No último segundo,
Arthur conseguiu desvencilhar um dos pés e correu cegamente pelos túneis, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Enquanto ouvia o som de passos descalços batendo na água logo atrás dele, ele subiu as escadas de pedra aos tropeços, emergindo no pátio do colégio sob a luz dos postes de rua, ofegante e coberto de lama negra.